Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre o trabalho de preservação ambiental desenvolvido aqui em Alagoas. Você vai conhecer o que são as APAs e APPs. Também vamos falar sobre os desafios do combate à vulnerabilidade social em Alagoas e os 10 anos do Sistema Único de Assistência Social. Área de Preservação Ambiental e Área de Preservação Permanente, ou APA e APP. Duas siglas bastante utilizadas quando o assunto é meio ambiente. Mas você sabe o que essas áreas representam e qual a importância para a preservação ambiental? E, principalmente, qual a situação delas aqui em Alagoas? Para esclarecer essas questões, eu recebo aqui no estúdio o assessor de geoprocessamento do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Esdras Andrade. Esdras, vamos primeiro definir essa situação. O que é uma APA, o que é uma APP? Bom, tirando o jogo de letras que existe aí, né, de APP e APA, basicamente elas se referem a duas situações previstas em legislação. Tá? A APP, ela trata de área de preservação permanente. O que é que são áreas de preservação permanente? As áreas de preservação permanente, elas foram concebidas a partir da legislação, Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Ela prevê faixas, né, ou áreas em que a vegetação ela deve ser preservada, independente de terreno, independente de proprietário, independente de situação social, ela tem que ser preservada. Então, quando a gente fala de APP, a gente está falando de vegetação que deve ser preservada, tá? Deve ser mantida em seu estado intacto. E, em relação à APA, a APA ela é uma categoria de unidade de conservação, que é uma área também protegida, prevista em legislação federal também, que é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi instituído através da Lei 9.985 de 2000, e que ela institui a APA como uma área de grande extensão que tem certas características de potencial ambiental, cultural, paleontológico também. Então, são áreas em que elas devem ser protegidas, tá? Em virtude do potencial de um determinado local. Basicamente, a diferença é essa entre elas. E em qual delas se recebe ou se tem boas-vindas como área de manejo, retirada de areia, mudança e análise de plantas, na APP ou na APA? Na APA, como ela é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, ela permite que haja utilização de recursos naturais dentro dessas áreas. Tá? Então, retirada de areia é possível dentro de algumas APAs, mediante plano de manejo, né? As APAs, elas têm que ter o seu plano de manejo, que é lá o documento onde como é que eu posso dizer, prevê o que pode e o que não pode ser utilizado dentro de uma determinada unidade de conservação. Enquanto que a APP, ela permanece intocável. Intocável. E o diferencial é que a APP tem que ter vegetação sempre. Como é feita essa escolha de área? Em relação à APA ou à APP? As duas. As duas. Em relação à APP, ela já é pré-definida na legislação. Posso citar como exemplos aqui. Faixas de rio, ou seja, margens de rio, dependendo da largura do rio, ela varia de 30 metros a 500 metros de faixa de proteção, tá? Que deve ter a vegetação protegida. Também podemos considerar os manguezais, que eles são considerados áreas de preservação permanente, áreas de encosta com mais de 45 graus de declividade, também considerado área de preservação permanente, topos de serras, tá? Topos de morro, na verdade, também deve ser protegido, preservado. O que mais? O que é que a gente pode dizer? Bordas de tabuleiro também, uma faixa de 100 metros na borda do tabuleiro, isso tudo tudo já pré-definido na lei que eu falei anteriormente. No caso dos rios, lagoas, né, já que a gente tem muito manancial aqui, o que pode ser feito? Porque há uma certa dúvida na cabeça das pessoas com relação
a exploração dessas áreas feita por moradores nativos, pescadores, né? Sim. E também áreas que servem de exploração urbana, acesso à moradia, loteamentos, e nos deixa muitas dúvidas. Na verdade, assim, como existem legislações, não sei identificar se isso é um problema do nosso país, do nosso estado, mas existem legislações específicas, né, para a questão urbana, que assim eu não posso lhe responder porque eu não estou por dentro dessa legislação urbana. Mas ela pode ser aplicada, todas as duas leis podem ser aplicadas. Mas a questão da APP, ela tem que ser aplicada tanto na estadual, quanto na área urbana, quanto na área rural. Tá? Então, isso daí ela tem que ser aplicada independente de ser urbano ou rural. Exemplos de áreas de APPs e APAs aqui no estado de Alagoas. APPs, podemos considerar as áreas de manguezais, tá? como áreas de APP. E APAs, nós temos aqui, reconhecida pelo Estado, e o IMA, ele gerencia 5 áreas de proteção ambiental, ou APAs. Tá? Que é a APA de Santa Rita, APA do Catolé e Fernão Velho, APA de Pratagi, APA de Murici, APA da Marituba do Peixe, lá em Penedo. É comum também a gente verificar na sociedade, isso está se acabando naturalmente com o costume que vai se perdendo, né, a criação de pássaros, né, e exploração de madeira também para carvão. Até onde essas duas áreas elas podem ceder esse potencial econômico que é do costume do lugar? A APA, como eu falei anteriormente, a APA ela precisa ter o seu plano de manejo. Tendo o plano de manejo, ela vai definir: essa área aqui tem uma vocação para preservação, então essa área vai ficar intocada. Essa daqui pode ser utilizada para plantio, determinado plantio. Essa outra área pode ser utilizada para a criação de animais. Essa outra área, então, é feito um zoneamento que está inserido dentro do plano de manejo, e o plano de manejo é quem vai reger toda essa gestão da unidade de conservação. Quando a gente percebe que no noticiário, inclusive a preocupação do governante com relação ao impacto que isso pode causar, exemplificando a preservação das matas, dos mananciais, mas também a exploração econômica e a vocação do lugar. Eu citei o exemplo da carvoaria, mas também temos o marisco, temos a pesca, nós temos a exploração das hortas comunitárias, enfim, mas eu queria cair especificamente na área das ostras, que apesar de ser um potencial econômico muito forte, é pouco explorado aqui na região, né, e já com tecnologia para a criação em cativeiro. Mas ainda temos, né, o ataque aos mangues, né, por muitas pessoas. De que forma vocês estão fiscalizando isso? O IMA vem fiscalizando constantemente isso aí. Inclusive, recentemente foi identificado algumas supressões de massa de vegetação de mangue. Né? Então, o IMA está atuando junto com os parceiros, como o IBAMA, o Ministério Público, na identificação dos proprietários desses terrenos que detêm esses manguezais, para poder tomar não só medidas administrativas, mas medidas criminais também. Você citou agora uma coisa muito interessante: proprietários desses terrenos que têm os manguezais. E aí eu fico me perguntando, e mangue tem dono? Não é área de preservação, não é de todos nós? Mas ele, vamos assim dizer, é nosso, mas o Serviço Público do Patrimônio da União, ele dá a cessão para as pessoas utilizarem determinadas áreas. Né? Então, nesse caso, se tem um determinado lote que tem um fragmento de mangue, então quem tem a cessão por parte da União é corresponsável por esse manguezal. E qual a obrigatoriedade ou obrigações que eles devem responder quando de posse de lotes que têm esse potencial econômico? Ele tem que preservar, né? A responsabilidade inicial deles é preservar, mas assim, e ele tem que tentar compatibilizar a sua demanda
com o que está previsto na legislação. Então, é uma questão só de bom senso por parte do proprietário. Qual é a estrutura de fiscalização do IMA no momento? Porque a gente percebe que o território alagoano ele é dinâmico, né? É potencialmente econômico na área do turismo, e isso proporciona, de vez em quando, uma invasão e não corresponde à obrigação. Como é que vocês se articulam para fiscalizar essa extensão? Tem duas formas de atuação. Uma é a fiscalização intensiva e ostensiva, que é feito, o setor de fiscalização, ele zoneia o Estado em partes. Então, tem um pessoal da fiscalização do Costeira, que está sempre fazendo a fiscalização nos 220 quilômetros de costa que nós temos, tá? Mas, assim, como são poucos técnicos para poder atender, então fica difícil, né? Eu não sei lhe precisar a quantidade de técnicos que nós temos nessa gestão, mas é feito assim, de forma zoneada. E também a gente trabalha com a questão de denúncias. Então, a participação do cidadão, ela é muito importante na questão da gestão da fiscalização. O cidadão que achar que detectar que está havendo crimes ambientais, pode ligar no 0800 do IMA, nos sites, não precisa se identificar, tá? Faz a denúncia, diz onde é, que essa denúncia ela é prontamente atendida, até mesmo porque toda denúncia o Ministério Público recebe uma cópia. Então, o Ministério Público ele tem o papel fiscalizador em cima da fiscalização do IMA. E a cada denúncia vocês vão mapeando áreas de crise, né? Isso. A partir desse momento, aquela área tem mais a atenção de vocês. Isso. Aí a gente pode gerar vamos assim dizer, um mapa de foco de calor, né? Identificar assim onde está acontecendo a maior quantidade de crimes ambientais. Então, é possível monitorar isso aí. Conversamos com Esdras Andrade, assessor de geoprocessamento do IMA. Muito obrigado pela entrevista. Não, de quê? À disposição. No próximo bloco, vamos falar sobre os 10 anos do Sistema Único de Assistência Social e o desafio de reduzir a vulnerabilidade social em Alagoas.